Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Nilka Demartori e sou um dos cofundadores da Agenciou. No Brasil, o processo de venda de um imóvel ainda é algo bastante complexo, burocrático e principalmente demorado. E prova disso é que enquanto nos Estados Unidos o prazo médio de venda de um imóvel é de apenas 21 dias, no Brasil esse prazo é de incríveis 9 meses. E para demonstrar como a Agenciou ajuda a resolver esse problema, nós trouxemos um caso real que aconteceu com a gente, que é o caso da Márcia. Em 2017, a Márcia decidiu colocar o seu imóvel à venda. Ela fez uma pesquisa e escolheu 4 imobiliárias para anunciar o seu apartamento. Mas foi aí que começou um longo e demorado processo. A Márcia precisou falar com diversos corretores, realizar diversas sessões de fotos e separar e enviar a mesma documentação inúmeras vezes. A Márcia precisou realizar exatamente o mesmo processo 4 vezes. E essa história não acaba por aí. Aqui nós temos o Inácio, um dos corretores que atendeu a Márcia. Só que para poder anunciar o apartamento dela, o Inácio precisou contatar a Márcia diversas vezes, ir até o imóvel para realizar fotos, separar e organizar a documentação e as informações do imóvel e, além disso, cadastrar tudo isso no sistema da imobiliária. Inácio gastou quase metade de um dia para realizar todo esse trabalho. E o pior de tudo, esse foi o resultado de todo esse processo. Um anúncio com baixa qualidade que não demonstrava o real potencial de venda do imóvel da Márcia. Obviamente, 7 meses se passaram e a Márcia ainda não tinha vendido seu imóvel, mas foi aí que ela conheceu a Agenciou. Com apenas um cadastro digital e uma sessão de fotos profissionais, a Agenciou conectou o imóvel da Márcia às imobiliárias que tinham interesse em trabalhar com o imóvel dela. Uma dessas imobiliárias era a imobiliária do Nestor, que sofria com a perda de clientes por não possuírem os imóveis certos. Mas após conhecer a Agenciou, a imobiliária do Nestor passou a receber os melhores imóveis da sua região, atrair mais clientes e fechar mais negócios. Um dos imóveis que a imobiliária do Nestor recebeu foi o imóvel da Márcia, e com um anúncio de ótima qualidade, em apenas 2 meses, ele vendeu o imóvel da Márcia. E essa é a Agenciou, a startup que acelera a venda de imóveis. Como funciona a nossa plataforma? Muito simples. O proprietário faz um cadastro digital, recebe auxílio na precificação, a Agenciou faz fotos profissionais e fotos 360 desse imóvel e conecta as imobiliárias que possuem real potencial de venda para esse tipo de imóvel. Além disso, o proprietário faz todo o controle da jornada de venda através da nossa plataforma. O nosso intuito é acelerar o processo de venda de imóveis, e nós fazemos isso focando em 3 pilares: numa excelente apresentação do imóvel, numa precificação adequada desse produto e numa divulgação massiva desse imóvel através das imobiliárias parceiras. E por que é extremamente vantajoso para as imobiliárias trabalharem em parceria com a Agenciou? Primeiro, nós aumentamos a base de dados das imobiliárias com imóveis que elas ainda não possuem e que seguem o perfil que elas gostam de trabalhar. O nosso agenciamento ele possui uma média de qualidade muito superior à trabalhada no mercado. Todos os nossos agenciamentos possuem fotos profissionais, fotos 360, análise de precificação, documentação verificada. Ou seja, isso ajuda a atrair clientes e ajuda a converter mais negócios. Nós também geramos economia de tempo e recurso para os corretores das imobiliárias parceiras. Então, o corretor ele pode focar o esforço dele em captar novos clientes compradores e dar um melhor atendimento para esse cliente. A média de venda, o médio de tempo de venda da Agenciou é muito mais, do imóvel da Agenciou é muito mais rápido do que a média de mercado. Hoje os nossos imóveis estão sendo vendidos em 4 meses. E o melhor de tudo, é mais barato para a imobiliária trabalhar com a Agenciou do que o próprio corretor dela fazer o agenciamento. Hoje nós cobramos, a nossa plataforma é free para os proprietários de imóveis, quem nos remunera são as imobiliárias parceiras, e nós cobramos um valor a partir de R$ 9,90 para distribuir um imóvel, e 0,5% e a partir de 0,5% no caso de venda, caso o parceiro venda esse imóvel. E vale citar que R$ 9,90 é até 10 vezes mais barato do que a imobiliária geralmente paga apenas por fotos profissionais. E 0,5% é geralmente metade do que elas pagam para os seus agenciadores. Aqui a gente tem o nosso principal ativo, que é o nosso time hoje. É uma equipe multidisciplinar com expertise em diferentes áreas. Com relação aos sócios da empresa, nós temos aqui Flávio Costa, que foi cofundador da Laçador de Ofertas, é corretor de imóveis e especialista em marketing. Luciano Henriques, que é especialista em finanças, tendo atuado por mais de 10 anos na Petrobras. Eu, Nilka Demartori, sou especialista em vendas, sou corretor de imóveis e fundei a República Begas. E Yuri Wayne, que é o nosso desenvolvedor full stack, também ajudou a fundar a Laçador de Ofertas. Algumas das nossas conquistas ao longo da nossa trajetória, vale a pena citar, a gente recebeu investimento agora de 2 aceleradoras e também fomos selecionados entre as 10 melhores startups do setor imobiliário para se apresentar no Conecta Imob que teve agora. Com relação ao nosso roadmap, vale a pena citar, a gente lançou a Agenciou em janeiro de 2018, e o que vale citar é que nós, agora em novembro, nós atuamos somente em Porto Alegre, mas em novembro estamos expandindo tanto para São Paulo quanto para a região metropolitana de Porto Alegre.
E para finalizar, eu gostaria de deixar como mensagem o nosso propósito, que diz: toda pessoa merece um lar, todo lar merece uma pessoa. Agenciou, vendeu. Muito obrigado. Pessoal, não sei, alguém tem alguma dúvida? É uma apresentação super rápida, 5 minutos, mas se alguém tem alguma dúvida, agora é a hora. Sobre o modelo de negócio, sobre a monetização, sobre como a gente trabalha. Comissionamento, desculpa. Olá. 0,5% sobre o valor de venda do imóvel, né? Então a gente tem hoje diferentes planos, mas eles começam em 0,5%, 0,5%. Né? Hoje, geralmente, o agenciador ele é remunerado até 1% do valor do imóvel, né? A gente cobra a partir de 0,5%. Acho que a previsão de expansão para a região metropolitana. Novembro, tá? Mas novembro a gente deve abrir Canoas, né? E nos próximos meses aí expandindo para outras cidades. No caso, quando alguém escolhe um imóvel, um cliente, uma imobiliária parceira, como é que funciona? Quem mostra, quem... Ótimo, ótimo. A parte da operação, muito bem. Na verdade, quando a gente passou o imóvel para uma imobiliária, a imobiliária parceira tem um cliente que se interessou por ele, todo imóvel da Agenciou ele tem uma pessoa que é responsável por ele, a gente chama de especialista Agenciou. Então, no momento que a imobiliária tem um cliente que quer visitar, o corretor da imobiliária que está atendendo o cliente vai ligar para esse especialista, né? A gente também está implementando a função de ser através de tecnologia da plataforma, mas hoje ele liga para o cliente e diz: eu quero visitar um imóvel amanhã às 10 da manhã. E o especialista dentro da Agenciou é que vai marcar essa visita e vai dar o retorno para o corretor dizendo: pode ir lá visitar o imóvel que tu vai ser recebido, né? Ou a chave vai estar à disposição na portaria, o proprietário vai estar lá para atender vocês. O proprietário e a imobiliária que captou o cliente, é isso? Isso, agenciou, captou o imóvel, a gente faz o contato com o proprietário no momento da visita. No momento que surge uma proposta, né, imobiliário, tem uma proposta, visitou o imóvel, gostou, tem uma proposta por esse imóvel. Nesse momento, a gente junta o proprietário, junto à imobiliária, para que ela possa fazer a negociação. A Agenciou pega autorização de vendas também. Tudo, a gente confere toda a documentação de venda, a gente faz as fotos profissionais, fotos 360, análise da precificação, que é muito importante. Tem um ponto que não está na apresentação, mas a gente faz a atualização desse imóvel, principalmente em termos de precificação, que é um dos grandes diferenciais para a venda. Deixa eu só, acho que, não sei se eu já respondi a tua pergunta. A Agenciou vende direto? Não, a gente não trabalha com venda, nós somos especialistas em fazer agenciamento. Tá? A gente não tem nenhum tipo de venda, inclusive, se você entrar na nossa plataforma hoje, ela é voltada para o proprietário do imóvel para ele cadastrar. A gente não divulga nenhum tipo de anúncio. Na verdade, nós estamos abertos a conversar com todas as imobiliárias. A gente entende, hoje o mercado ele é muito capilarizado e a gente entende que cada imobiliária entende um tipo de imóvel para vender. Né, tem imobiliária que gosta de vender comercial, outra residencial, outra tipo alto padrão, baixo padrão. Então a gente procura entender o que a imobiliária é boa em vender e passar esse tipo de imóvel para ela. A gente não trabalha só com venda ou locação não? Estamos abrindo, na verdade, sim, a gente já está rodando um projeto piloto com locação. Tá? Hoje a Agenciou está com 30 imobiliárias parceiras em Porto Alegre. Locação, a gente está rodando um projeto piloto com 4 imobiliárias, principalmente pela questão de visita, que ela tem um giro mais rápido, as visitas são mais frequentes. Então a gente está testando, validando o modelo para ver as dificuldades que a gente vai encontrar, deixar o produto redondo e aí oferecer para todo o mercado. Algo mais, pessoal? Alguma... Disseste que vocês fazem a apresentação depois que há uma negociação, mas que a análise da documentação é feita por vocês. Qual é a responsabilidade de vocês nesse? A gente não se envolve no processo de venda, a gente não faz venda. Né? Na análise anterior, a gente pega documentos básicos para saber que aquele proprietário, né, a pessoa que está anunciando o imóvel é realmente proprietário, que o imóvel não tem nenhum gravame e que ele tem a documentação correta. A gente não faz uma análise a fundo na documentação para saber se ele tem algum processo no nome, algo não. A gente basicamente vai fazer uma análise completa da matrícula, ver se a pessoa que está na matrícula é a pessoa que está cadastrando o imóvel na nossa plataforma, a gente pega documentos de identidade, faz todo... Mas é justamente para garantir que aquele imóvel pode ser vendido, que ele tenha a documentação. E complementando a pergunta dela, a avaliação, quem é que faz a avaliação do imóvel? Hoje nós temos um algoritmo que nos auxilia a fazer a precificação. Então é base estatística, né, com base comparativa, e a gente também faz um acompanhamento ao longo do tempo. O que geralmente acontece no mercado? Quando um corretor liga para um proprietário para dizer assim, seu imóvel não está com preço adequado, muitas vezes assim, cara, mas vocês não estão
olha as fotos que vocês bateram no meu imóvel não está com nada de informação, vocês não estão trabalhando no meu imóvel. O que a Agenciou procura fazer é entregar essa bola para o cliente. Né? A gente, justamente, cara, mostra um anúncio que a gente fez no imóvel dele, em termos de fotos, de informação, de qualidade, né? Mostra onde é que quais são as imobiliárias que estão trabalhando no imóvel dele, onde é que ele está sendo divulgado. Né? Ele diz assim, cara, teu anúncio está com uma excelente apresentação, ele está com uma ótima divulgação. Passou um mês, ele não teve nenhuma visita, o problema é preço. E a gente vai mostrar outras oportunidades que estão na região dele, ou muitas vezes no mesmo condomínio, ou na mesma rua, para mostrar, ó, a gente tem outras oportunidades de imóveis muito similares ao teu, que estão com preço mais competitivo. Esses imóveis vão vender antes do teu. Se tu realmente precisa vender ele logo, a gente deve trabalhar essa precificação. E aí nós vamos usar várias metodologias para trabalhar a precificação. Vamos falar sobre custo de oportunidade com ele. Né? O nosso algoritmo vai estimar que ele tem, o imóvel dele vai demorar 12 meses para ser vendido. Nós vamos calcular com ele, cara, quanto vai te custar 12 meses com o teu imóvel fechado? Em termos de PTU, condomínio, custo de oportunidade, manutenção. Quem sabe a gente não faz um teste, deu 40 mil que tu vai gastar, quem sabe a gente não faz um teste, baixa 40 mil e vamos ver se tu não vai ter visita no teu imóvel. Então a gente procura dar um trabalho de orientação ao proprietário para fazer a precificação adequada. A gente tem conseguido baixar em média 5% da nossa base, a precificação todos os meses, a gente consegue baixar 5% e o objetivo é aumentar. A divulgação de vocês dos imóveis, enfim, como é que funciona? A gente não faz a divulgação para o cliente final. Né? O proprietário cadastra, a gente faz todo o processo de agenciamento. Quando esse agenciamento está 100% redondo, está no padrão Agenciou, a gente passa ele para as imobiliárias parceiras, que possuem potencial de venda para aquele imóvel, e elas fazem a divulgação. Obviamente, a gente tem uma pessoa que sempre auxilia as imobiliárias, com o intuito de ver em quais canais elas estão divulgando, como é que está sendo a divulgação. Né? Justamente é um amparo para as imobiliárias para ajudá-las a venderem mais, que esse é o nosso intuito. O sucesso do nosso negócio é quando a imobiliária vende, porque aí o proprietário fica feliz, a Agenciou ganha, a imobiliária ganha, o corretor ganha e o comprador realiza o sonho de comprar a casa dele. Vocês têm algum sistema de parceria no Agenciou entre as imobiliárias? Por exemplo, uma imobiliária quer utilizar o serviço do Agenciou. Vocês têm alguma espécie de rede? Não. A gente está também testando, a gente hoje tem 2 imobiliárias, que todo o agenciamento que chega para elas hoje, elas verificaram, meu corretor gasta 4, 5 horas para fazer um agenciamento, eu não tenho fotos profissionais, ou é caro fazer fotos profissionais. Então, ela foi uma própria imobiliária que nos propôs, cara, todo agenciamento que chegar novo para mim, eu poderia passar para a Agenciou, né, e vocês fazerem o trabalho e me devolver esse agenciamento qualificado. A gente está rodando isso com 2 imobiliárias, obviamente eu faço isso e distribuo para as imobiliárias, né, que tem potencial de venda para esse imóvel, distribuir para 3, 4, 5 imobiliárias. Né? Mas ele não se importa, porque essa imobiliária ele já tem a consciência que hoje o imóvel já está em 3, 4, 5, 6 imobiliárias. Né? Então, assim, o objetivo dele é reduzir tempo, economizar tempo do corretor dele, para que o corretor possa focar na captação de cliente comprador e dar um bom atendimento para esse cara. Quer dizer, hoje, menos de 4% dos imóveis são vendidos com exclusividade. Então, ele tem bastante essa consciência e a gente está rodando esse piloto com 2 imobiliárias também, com o intuito de depois de poder replicar para outras imobiliárias. Show? Obrigado, pessoal. Eu vou estar também no Coffee End aí para responder mais dúvidas, trocar cartões. Obrigado. Obrigada. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Primeiramente, obrigado pelo convite de estar vindo a Porto Alegre novamente. Eu sou gaúcho e hoje resido em Florianópolis e trazer inovação para cá também. E é muito importante, a minha pegada, eu trabalho há 10 anos com inovação, há 2 anos com inovação no mercado imobiliário. E hoje eu vou contar um pouquinho para vocês como que a gente tem conseguido aumentar as vendas das imobiliárias com automatização de recomendação de imóveis. Toda startup ela nasce de uma hipótese. E a hipótese que a gente começou a validar foi: é importante manter relacionamento com clientes que estão buscando imóveis? Foi com um papel de consumidor que eu comecei a validar isso. E dentro de um processo das imobiliárias, eu comecei a identificar que é o seguinte: o consumidor que está buscando imóvel tanto para comprar como para alugar, entra em contato com a imobiliária, interessado em algum imóvel, mas por algum motivo pode ser que ele não feche negócio. Então, quão importante é se manter um relacionamento com esse cliente, indicando novas ofertas de imóveis para ele, mantendo um relacionamento para que talvez ele venha voltar a buscar e fechar negócio com essa imobiliária. Né? Foi então que a gente começou a levantar alguns dados bem conhecidos do mercado imobiliário, e a gente percebe que 96% das pessoas que entram em contato com uma imobiliária não fecha negócio. Isso é média.
Tá? Teve gente que teve mais, teve gente que faz menos. E que 80% dessas pessoas que estavam buscando imóveis, entraram em contato e não fecharam negócio com a imobiliária, elas continuam a busca por imóvel. Então, realmente, ela está engajada, interessada e com a tarefa de fechar negócio para comprar ou alugar um imóvel. Foi com base nisso que essa mesma pergunta a gente fez para as imobiliárias também. Poxa, como que se mantém relacionamento com os clientes que vieram até a imobiliária e não fecharam negócio? Foi então que a gente se deparou com alguns grandes problemas. A grande dificuldade de atualização de imóveis para cada cliente. Então, esse é um grande trabalho que você tem, um trabalho manual de você selecionar os imóveis, separar eles e encaminhar isso para esse cliente. Alto custo de atendimento pelo tempo dedicado em cima disso. E a conta não fecha quando a gente vê aquela baixa conversão em negócio. A gente estava falando ali antes de média de 4% de conversão. Se a gente coloca isso, pessoas fazendo atualização, gerando um alto custo, pessoas são caras hoje para fazer isso, a conta não fecha com a baixa conversão. Né? E como é que a gente dá atenção também para todos os novos leads que estão sendo gerados diariamente? Foi então que a gente criou a Bidder. A Bidder é uma maneira alternativa de a gente poder manter relacionamento com os clientes que estão buscando imóveis de uma forma mais simples e eficiente. A gente é uma ferramenta para os corretores de imóveis e também para os consultores de locação de automatização de recomendações de imóveis inteligente e personalizada para cada cliente. Baseado no interesse do cliente, a gente conecta na base de imóveis das imobiliárias, seleciona os 5 melhores imóveis para aquele interesse daquele cliente e faz essa recomendação automaticamente para o cliente. Quando o cliente demonstrar interesse naquele imóvel, em visitar aquele imóvel, a gente devolve essa informação para o mesmo consultor ou corretor que cadastrou interesse. Que aí é o momento dele agir em cima desse cliente novamente. Mas como que a gente consegue fazer isso? O nosso grande diferencial justamente é uma recomendação de imóveis até 10 vezes mais preciso do que a recomendação feita por filtros. A gente criou uma metodologia, junto com uma inteligência artificial, e com o resultado disso a gente conseguiu, a cada uma solicitação de visita, a cada 10 imóveis recomendados. Se a gente for olhar dados dos portais imobiliários, isso seria necessário em torno de 30 ou 40 imóveis para a gente conseguir uma solicitação de visita. Então, a gente conseguiu otimizar bastante isso. E isso é o que nos diferencia. Os benefícios que a gente consegue para as imobiliárias e também para o nosso consumidor, afinal, a gente presta um serviço para o consumidor, né? Reduzir custo de atendimento a clientes, porque a gente trabalha de forma otimizada e proativamente em cima desse cliente. Melhora o relacionamento com esses clientes. A gente ouviu bastante, poxa, eu fui até a imobiliária, não fechei negócio e me senti abandonado pela imobiliária. Então, a gente consegue também dirimir esse sentimento. Alô? E mais negócio efetivado. Mais negócio efetivado, para mim, é sucesso para todo mundo. É negócio que a gente encontrou o imóvel certo para aquele cliente, para aquele consumidor. A gente também conseguiu gerar negócio para a imobiliária e a gente conseguiu também ajudar até o proprietário. Né? Hoje a gente tem um cliente que é a Brunholi, que é uma das maiores imobiliárias de Florianópolis, onde a gente já conseguiu reduzir 30% os custos de atendimento deles. Aumentamos em 20% a conversão de leads e negócio deles. E também, um pouco intangível, mas está aqui, aumentamos o interesse das pessoas em alugar ou comprar um imóvel com essa imobiliária. E hoje a gente tem mais alguns outros clientes que a gente está implantando a Bidder para rodar, inclusive destaque para o Auxiliadora Predial, que é aqui de Porto Alegre. Então é isso, o pitch é rápido mesmo, e o meu interesse aqui é despertar o interesse de vocês na gente, para que, se vocês tiverem interesse em conhecer mais sobre nós, como que a gente opera, precificação, eu vou estar à disposição para entrar em contato com vocês. Alguma pergunta? Dúvidas? Perguntas? Sim. Qual que é o custo para implementar isso, para a imobiliária implementar? O custo hoje é o seguinte, tá? Como a gente é startup, é um projeto novo, certo? A gente está implantando isso sem custo algum e a gente está com uma precificação de R$500 para 500 novos clientes cadastrados por mês, certo? E a gente está comprando o risco junto com o cliente.
de que se a gente não atingir aqueles 10% de resgate de clientes interessados em algum imóvel, a imobiliária também não precisa pagar nada, né? Então, a gente está com essa proposta para justamente a gente colocar para rodar e realmente provar que a gente consegue resgatar esse cliente com interesse em imóvel. Qual o tipo de informação acerca do cliente que a gente passa para vocês? E-mail, telefone? Eu tenho o identificador único dele, que é o e-mail, mas pode ser colocado lá também o telefone. E o interesse dele que é base, preço e localização e características do imóvel que ele está buscando. A partir disso, a gente já consegue atuar em cima desse cliente, recomendando imóveis com ele, interagindo com ele e, inclusive, aprendendo sobre que tipo de imóvel ele realmente quer. Então, a gente consegue também manter o histórico com esse cliente e enriquecer o interesse dele com mais informações. E cada vez a gente ser mais assertivo na hora da recomendação de imóveis. Passa essa recomendação, ele já vai de forma específica, que é da imobiliária que ele fez esse contato? Sim. É uma vitrine de imóveis totalmente com a cara da imobiliária. Então, a bidder praticamente nem aparece. É como se fosse o seguinte: eu, Maurício, que sou consultor de locação, e eu estou atendendo um cliente. Então, é como se fosse eu, Maurício, recomendando e selecionando imóveis para aquele cliente. É bem personalizada a coisa mesmo, bem pessoal. Se estiver trabalhando em mais de uma administradora? Oi? Se o cliente estiver trabalhando com mais de uma imobiliária? Isso aqui é específico de imobiliária para imobiliária, tá? Então, é o cliente que a imobiliária A está trabalhando, é somente com as informações da imobiliária A que ele está recebendo informações. A gente não faz link com outras imobiliárias. Apesar de que pode acontecer de duas imobiliárias estarem recomendando imóveis. Exatamente. Sem nenhuma outra Isso. dúvida? Então, Muito obrigado, pessoal. Olá, meu nome é Rafael Rocha, sou o CEO do Casa. Quem de vocês já chegou em casa algum dia durante a noite e se deparou com um problema de reparo e manutenção? Esse não é um problema exclusivamente nosso. Hoje são 10 milhões de imóveis alugados no Brasil e, em média, 10% deles geram algum tipo de solicitação de reparo e manutenção por mês. Imagino que vocês aqui devam enfrentar esse problema diariamente. Esse não é um problema exclusivo de vocês. O problema começa porque os locatários, de um modo geral, não possuem nem ferramenta, nem experiência para resolver seus problemas sozinhos. Proprietários, imobiliárias e locatários têm dificuldade para localizar bons prestadores de serviço. E locatários e proprietários, principalmente, têm dificuldade de saber quem é o responsável, em algumas das situações, por pagar pelo reparo. E quem eles buscam? As imobiliárias. E quando eles entram em contato com vocês, com alguns de vocês aqui presentes, o que eles encontram? Um processo caro, confuso e conflituoso. Pô, Rafael, mas por que isso? Caro porque os orçamentos são personalizados. Eu venho de Florianópolis, onde a gente está baseado. Eu costumo dizer que lá em Jurerê Internacional, para quem conhece, né, um bairro classe A, mais ou menos como Moinhos de Vento aqui em Porto Alegre, Petrópolis, na região do hospital. Trocar uma porta custa R$900. No Rio Tavares, que seria um bairro mais afastado do centro, sim, a mesma porta custa R$250. Pô, mas é uma porta. A qualidade dos prestadores de serviço também gera dúvidas sobre o que a gente está pagando. De fato, é um preço justo, então, e os orçamentos não são detalhados, então a gente não sabe se aquele preço, de fato, ele corresponde a um serviço de qualidade. Confuso porque à medida que as imobiliárias foram crescendo, as suas áreas de atendimento, que dependem de pessoas, né, e estrutura, elas foram perdendo em qualidade de atendimento. E também pelo fato de que a maioria das imobiliárias hoje trabalham com assistentes administrativos nos times de manutenção, e essas pessoas também têm dificuldade para, tecnicamente, definir de quem é a responsabilidade pelo reparo. E isso acaba gerando um conflito entre locatários e proprietários que acabam tentando entre si resolver o problema, o que gera mais dor de cabeça ainda para a imobiliária,
Por duas razões. O locatário acha que a imobiliária é parcial, o proprietário acha que a imobiliária não está fazendo seu serviço e a imobiliária não para lá de correr atrás de prestador de serviço e agendamento, etc. e tal. E a pergunta que a gente fez foi, tá, e se as imobiliárias pudessem, de fato, oferecer um serviço de qualidade, ágil e transparente, oferecendo uma experiência melhor, tanto para locatários quanto para proprietários de imóveis? Foi pensando nisso que a gente criou o Casa, uma plataforma que conecta os mundos online e offline e ajuda os times de manutenção das imobiliárias a reduzir os conflitos entre locatários e proprietários nas situações que envolvem reparo e manutenção de imóveis alugados. Como que a gente faz isso? Os locatários, através do aplicativo do Casa, ou para as imobiliárias que já possuem aplicativos, né, conseguem fazer suas solicitações de reparo e manutenção com uma poderosa combinação de texto, imagens e vídeos. E essas solicitações elas são compartilhadas com as próprias imobiliárias. Então, aqui nós temos uma imagem real da plataforma, então tem as solicitações de reparo e manutenção. E dentro do nosso time nós temos profissionais de engenharia civil que ajudam no trabalho de diagnóstico da responsabilidade e no relacionamento com os prestadores de serviço, que recebem as solicitações de orçamento e também depois de aprovado e realizado o serviço são permanentemente avaliados pelos próprios locatários num sistema de avaliação que vai numa escala de 1 a 5. Então, a gente, dessa forma, consegue entregar soluções mais rápidas para os locatários, imóveis mais bem cuidados para os proprietários e clientes mais satisfeitos para as imobiliárias. O nosso modelo de negócio prevê a cobrança de uma mensalidade da imobiliária para que ela possa ter acesso à plataforma que funciona como um CRM do imóvel, então, com todo o histórico digital, né, e de fácil acesso, tanto online quanto no desktop, dos reparos e manutenção desse imóvel, e mais uma taxa de intermediação pelo valor do serviço de reparo e manutenção realizado. A gente atua desde o início de abril na Grande Florianópolis e em menos de 6 meses já conquistamos 4 das maiores imobiliárias que juntas possuem mais de 9 mil imóveis alugados, né? Aproximadamente 10 mil imóveis. Assim como o Nil falou, também somos um time multidisciplinar, então temos tanto profissionais de tecnologia quanto profissionais de engenharia civil trabalhando no desenvolvimento da plataforma. E acreditamos que sozinho não se consegue nada. Então, isso é o que me traz aqui. Nós estamos em busca de parceiros aqui na região da Grande Porto Alegre, para que a gente possa, a partir do ano que vem, iniciar as operações também aqui no Rio Grande do Sul. Casa, menos conflito entre locatários e proprietários, mais clientes satisfeitos. Obrigado. Dúvidas? Não precisam correr assim para fazer todas as perguntas de uma vez, tal. Pode. O pagamento dessa manutenção, locatário. Pelo serviço. Ele é feito todo através da plataforma, então a gente tem condições de cobrar tanto do locatário quanto do proprietário direto. Hoje a gente trabalha com as imobiliárias que a gente trabalha, ele é feito através da imobiliária, então a imobiliária, todos os serviços realizados durante o mês, que são de responsabilidade do proprietário, a gente cobra no mês seguinte da imobiliária, depois que ela faz o encontro de contas lá do repasse para o proprietário. Então, primeiro ela recebe o aluguel, desconta os serviços da imobiliária e o reparo e manutenção, nos paga e a gente paga o prestador de serviço. Isso tem duas vantagens, né? A gente consegue fazer o alinhamento de interesses entre proprietário, imobiliária e prestador de serviço. Então, se o serviço for parcelado, a gente consegue parcelar para todo mundo. E a segunda é que quando o prestador de serviço, a nota dele ela é menor que 4, a gente segura o valor a gente não repassa o dinheiro para ele, entende com o locatário a razão da nota, e se for responsabilidade dele, ele volta ao teu local, uma vez que todos os prestadores de serviço que trabalham com a plataforma, eles têm que dar no mínimo 90 dias de garantia pelo serviço que ele realizou. Então, desta forma, a gente tem condições de fazer um enforcement, né, de que ele entregue um bom serviço. E isso aí. Pois não? E os riscos? Quais deles? O pintor cai. Nós fazemos a intermediação. Então, a responsabilidade dele, eu recebi essa mesma pergunta em Florianópolis, mas
pessoa contando para mim o fato de que o pintor caiu e de fato se machucou. Mas ele, quando adere à plataforma, ele também assume a sua responsabilidade e de que, ao ser apresentado a um serviço, é responsabilidade dele ter consciência, né, do serviço, e se ele escolher realizar aquele serviço, ele também está assumindo que ele tem condições de realizar o serviço dentro das obrigações e especificações técnicas legais para poder realizar. Um exemplo, o pintor cair é um deles, mas também o eletricista tomar um choque, por exemplo. Ele tem que ter ciência de que ele tem condições para realizar aquele serviço. Então isso... Eu te agradeço a resposta, mas é importante olhar a legislação. Sim, fica anotado aí. Esses prestadores são cadastrados na plataforma então da casa. Isso. São CPFs, empresas, tem nota fiscal. A gente procura uma condição, são duas condições, né, para ele iniciais para ele participar da plataforma, que ele consiga emitir uma nota fiscal. Então a gente já exclui o que eu chamo de o Zé Pintor, que não emite nota, e que ele dê no mínimo 90 dias de garantia pelo serviço que ele está realizando. Então a gente hoje está trabalhando com empresas que já estão mais bem estruturadas. E, apesar de serem empresas de 2, 3 pessoas, mas já são prestadores de serviço mais bem estruturados. E tem um ponto aqui que eu gostaria de destacar, que o nosso objetivo não é vender prestador de serviço para vocês. Historicamente, vocês já desenvolveram sua rede de prestadores de serviço, com os quais vocês já vêm trabalhando. O nosso objetivo é incluir esses prestadores dentro da plataforma, para que a gente possa também ajudar vocês na qualificação destes prestadores. E dar a oportunidade para eles, no momento em que eles não estão trabalhando com vocês, que eles tenham outras alternativas de serviço para completar a sua renda. Passado do prazo da garantia, se o serviço volta a dar problema, como que a gente faz? Como é que assume? Qual seria a abordagem? Aí depende da causa, né? Se ela for a mesma causa, talvez a gente vai ter que entender se não é um problema, se foi um problema oculto que não foi identificado durante o período da garantia. Mas, de um modo geral, considera um novo serviço. Mas tem algum exemplo específico assim para que... Ou não, está falando de modo geral, sim? Independente do tipo de serviço. Se deu um orçamento bem específico para trocar um disjuntor e esse serviço deu problema depois dos 90 dias... Aí está fora do prazo de garantia, de modo geral, né? Mas... Teria que ligar botar o locador de novo no circuito para pagar por um novo serviço que ele pagou há 90 dias atrás. Mas hoje como é que tu resolve? Eu tenho até curiosidade para saber como é que tu... Depende, tem diversas maneiras, né? A pergunta é como vocês resolveriam, né? Então, no caso, ele entraria na plataforma como uma nova solicitação. Não, está respondido. É isso aí. Eu entendi que o cliente, né, citando um exemplo, eu cheguei em casa e deparei lá com um problema, eu sou locatário, eu vou ali, vou acionar o aplicativo. Isso. E essa solução vai se dar em quanto tempo? Porque vai depender de... A conexão, exato. De acionar pessoas, eu acredito. Isso. Então, hoje, quando a responsabilidade é do locatário, em média, em até 3 dias, a gente consegue resolver o problema. Problemas normais, né? Não digo problemas emergentes, por exemplo, um vazamento, tá, água escorrendo, isso a gente dá uma solução paliativa urgente. Mas, de um modo geral, em até 3 dias, entre a solicitação e a avaliação final do prestador de serviço. Quando a responsabilidade é do proprietário, e a gente está atuando hoje na região da Grande Florianópolis, que tem uma característica específica, né, de ser uma região que mistura imóveis para aluguel de temporada com aluguel anual. Em alguns casos, por exemplo, o proprietário mora no exterior. Então, demora até entrar em contato com ele, obter aprovação e realizar... A minha preocupação é a questão da aprovação, né? Porque daqui a pouco o locatário acionou o serviço e acontece, eu sei porque eu já passei pela experiência de sábado de noite, receber uma ligação porque alguém conseguiu entregar aquele número. Ó, liga pra lá porque eles vão resolver o teu problema. Era um curto-circuito na casa. Sim. Que sábado à noite, dificilmente, tu vai poder sanar, né? Então, certo. E a pessoa espera uma agilidade. Então, isso também... O tempo vai depender do acesso. O que a gente vai conseguir fazer, nesse caso, é dar o primeiro atendimento.
Que eu acho que a gente resolve a primeira agonia do cidadão, né? Que ele está lá perdido, desamparado, a gente dá o amparo, ou seja, tem uma forma dele entrar em contato e a gente, nos casos urgentes, que envolve, por exemplo, falta de energia na casa inteira, por exemplo, isso é uma situação urgente. A gente vai tentar colocar um prestador de serviço lá no local para dar uma solução, pelo menos fazer um orçamento paliativo e acionar a imobiliária em paralelo. Que, enquanto o prestador de serviço está indo até lá, a imobiliária já está também procurando acionar o proprietário para informar da situação. Então, a gente movimenta mais esforço. Só um minutinho que ele lá atrás tem uma pergunta lá. Quando o cliente pede 3 orçamentos, como é que funciona? Perfeito, excelente pergunta, cara. Quando a gente utiliza quando a solicitação vem pelo aplicativo e o cliente nos manda uma classificação do problema. Se é um problema de alvenaria, de elétrica, hidráulica, depois uma subcategoria e uma descrição por texto, somada a fotos e uma descrição com um vídeo curto de até 10 segundos, a gente consegue, com essa combinação poderosa de texto, áudio e vídeo, compartilhar isso com a rede de prestadores de serviço e gerar orçamentos. O problema são situações do tipo, tá tendo um vazamento em dia de chuva e o cara me manda a foto no dia seguinte, que não está mais chovendo. Daí eu não consigo compartilhar isso com muitos prestadores de serviço, que eles vão dizer, tá, mas eu não estou vendo nada de anormal aqui, preciso ir até o local. Então aí dificulta um pouco, porque quanto mais tu manda o cara no local, mais caro fica os serviços, né? Então tem esse trade-off, assim, dependendo da situação, a gente consegue rapidamente gerar 3 orçamentos. Em outras, que eu chamo de situações mais customizáveis, eles são customizáveis não, perdão, concierge, né, que é tipo o cara vai até o local, daí geralmente 1, 2 no limite, assim. Tinha uma pergunta? A partir do momento que o locatário entra na plataforma, vocês assumem o contato com o proprietário ou não? Aí ele volta para o imobiliário. Esse é um ponto que lá em Florianópolis, por uma característica do mercado local, que existem muito mais locatários do que proprietários de imóveis, as imobiliárias têm medo entre aspas, né, mas elas têm receio de ceder o contato com o proprietário. Então a gente ainda é forçado pela própria imobiliária a voltar em contato com ela. Mas a plataforma está preparada para a gente entrar em contato direto com o proprietário. Já. Isso. Bom, acho que se houverem outras perguntas, claro. Então depois ainda Meu temos tempo, eu tinha um tempo uma. aqui, mas eu vou voltar por aqui por lado aqui, depois a gente pode conversar. Tá bom? Obrigado, prazer. Boa noite, pessoal. Eu vou começar explicando o estágio da nossa empresa hoje, o porquê que a gente acredita porquê que nós chegamos nesse ponto e, por último, eu vou falar da solução. A gente hoje, nós completamos 2 anos em julho, o número está um pouco defasado, nós temos 45 franquias no Brasil, 6 unidades próprias em grandes capitais, estamos atendendo aproximadamente 140 cidades. Hoje envolvido na empresa está em torno de 180 pessoas. Recebemos um investimento de série A de um fundo de Florianópolis, com capital do Paraná e de Minas, que é a Bezeplan. E a gente tem um crescimento aí de 22% ao mês de vistorias. Nós somos um prestador de serviço de vistorias imobiliárias profissionais. Mas a gente teve que refletir por que a gente conseguiu isso. A gente começou a discutir e falou, pô, beleza, nós temos uma tecnologia avançada, temos peritos, temos profissionais qualificados, e a gente começou a pensar em algumas coisas, porque uma startup ela só cresce, ela tem que resolver uma dor de mercado, mas ela precisa ser inserida no mercado no momento certo. E a gente começou a ver 2 coisas acontecendo, uma mega tendência e uma questão de percepção de confiança. E aí a gente começou a ver. A gente entrou num momento onde que se discute no Brasil, e a gente sabe que o maior sonho do brasileiro é a questão de transações cada vez mais transparentes, transações cada vez mais honestas. Isso é um desejo. Aonde você vai? Eu viajo o Brasil inteiro, onde você vai só se fala nisso. A gente sabe também que as transações imobiliárias no Brasil, de alguma forma, elas pecam na questão da transparência e na questão do jeitinho brasileiro. Em muitos casos, ela é um caso preocupante, a gente viu que necessitava de mais transparência ainda, que as pessoas queriam isso. A gente viu um novo mercado imobiliário acontecendo.
E a gente começou a analisar várias empresas, e todas as empresas só falam isso. Compliance, compliance, compliance. Por que as empresas estão falando nisso? Tem uma mudança acontecendo. E aí a gente começou a analisar o que aconteceu com a questão da confiança ao longo do tempo. Por quê? Antes, a confiança era local. Eu confiava numa pessoa, ela mora no mesmo bairro que eu, uma cidadezinha de 2.000 habitantes, beleza, todo mundo confia em todo mundo. Aí isso teve a Revolução Industrial, cidades grandes aconteceram, as pessoas não se conheciam mais, bancos surgiram ali para a questão das transações financeiras e imobiliárias surgiram ali na questão da intermediação e das transações imobiliárias. Maravilha. Isso aconteceu, décadas se passaram e foi feito da mesma forma, e de repente a confiança institucional passou a ser uma confiança distribuída. E o que é isso? Eu pego um Uber, num motorista que eu nunca vi na vida, e tem um monte de gente falando que eu posso confiar nele, eu confio. Eu vou para um Airbnb, fico numa casa, com a minha família, com as minhas 3 filhas, nunca vi o cara na minha vida, e fico porque tem um monte de gente falando. E isso mudou drasticamente tudo, inclusive as transações imobiliárias. E isso fez com que as imobiliárias, de forma geral, as visionárias, elas começaram a entender o seguinte: nós temos que voltar à nossa origem, focar na experiência do nosso cliente, e não mais na burocracia. Então, isso aqui, as duas coisas nos impulsionaram nesses 2 anos. E aí, a nossa solução, ela já existia, porque nós começamos como empresa de software, somos uma empresa de tecnologia, desenvolvemos o primeiro aplicativo do Brasil de vistoria imobiliária, e depois a gente viu que a tecnologia não resolvia a dor. A dor era a execução do serviço. 30% era a tecnologia, 70% era a execução. Passamos a prestar o serviço com tecnologia desenvolvida pela gente. Então, nós temos aplicativos para as diversas verticais de vistorias que a gente aplica, tudo através de um painel. Temos universidade corporativa de treinamento dos nossos vistoriadores, tudo. Temos uma questão de lacre, de selo de segurança, todo um processo que dá garantia ao trabalho que a gente está fazendo. E com isso, a gente viu que a gente conseguiu revolucionar o mercado. E mais do que isso, e por que a gente fez muito sentido o que a gente está fazendo? Porque a gente está conseguindo fechar esse buraco aqui. Quando a gente chega numa imobiliária, a gente fala assim: você tem quantos imóveis alugados? Ela, 500. Então a gente pergunta: você tem 1.000 clientes, 500 inquilinos, 500 proprietários, certo? Muitas vezes eles ficam meio assim. E aí a gente fala: quantos negócios que vocês fizeram com essas 1.000 pessoas nos últimos 24 meses? A resposta, normalmente, em qualquer lugar do Brasil, é preocupante. Por quê? Porque está saindo o cliente o tempo inteiro. A imobiliária ela não está conseguindo cuidar muito da reputação dela. E um dos fatores, não só esse, é a questão da vistoria. Porque se você vende imóvel, se você aluga imóvel, você está vendendo um produto ou alugando que está no topo do sonho das pessoas. Se está no topo de sonho, você tem que gerar experiência. E você não gera experiência e engajamento de um cliente se você começa a entrar numa parte complicada e desgastante do processo. Então, a gente viu que o nosso trabalho, na verdade, a gente está aumentando a receita das imobiliárias através de um engajamento maior da sua base atual de clientes. E o que a gente faz? A gente tem as vistorias de locação, vistorias de entrada, vistorias de saída. A nossa vistoria de saída, puxa de entrada, pode ter 5 anos passados que ficam antes e o depois. A gente faz vistorias para imóveis novos e usados. Nos usados, a gente faz a vistoria de transferência, que a gente trouxe para o mercado brasileiro, que já existe no mercado americano, da Home Inspection. A gente já começou a fazer aqui no Brasil, que dá muita segurança na transação do imóvel usado. Nos imóveis novos, a gente faz 4 tipos de vistoria, desde a vistoria cautelar de vizinhança, para saber o estado dos imóveis antes do início da fundação, vistoria de final de obra, vistoria de entrega de chave. Na vistoria de entrega de chave, a gente inovou que no nosso aplicativo, quando a gente vai fazer uma vistoria de entrega de chave, a gente tem que carregar o memorial descritivo. Porque quem compra um apartamento, um imóvel na planta, 3 anos depois, não sabe mais o que comprou. Então não adianta você falar se está bom, tem que estar bom e em conformidade com o memorial descritivo. E aí a gente faz também a questão de properties e facilities, que aí é vistoria para galpões, grandes condomínios logísticos.
E agora nós estamos finalizando a parte de inspeção predial e vistoria predial. E a inspeção predial está virando lei na maioria dos municípios brasileiros. Vistoria predial está ficando uma coisa também muito pedida. Quando um síndico vai passar para outro, ele gosta de uma vistoria predial para garantir essa passagem com total transparência. Então, nós atuamos nessas 4 verticais aí. A gente, como eu falei no início, a gente está presente em 115 cidades. Aqui na região, a gente começou em Novo Hamburgo e agora, no mês de novembro, a gente começa efetivamente a operação aqui em Porto Alegre também. Tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida? Esqueci de deixar meus dados ali, mas depois eu estou com meus cartões aí e deixo com vocês. Como funciona a operação de vocês? Oi? Como é que funciona a operação? Tá. Como é que funciona a operação? No caso de imobiliárias, que é o foco aqui da conversa, a gente vende créditos de metros quadrados. Então, a imobiliária ela compra um crédito de 1.000, 3.000, 5.000, 10.000 metros quadrados. Aí depende do tamanho da imobiliária e tal. E aí ela entra no painel e começa a solicitar as vistorias, ver o crédito que ela tem e o crédito remanescente. Ao final, já aparece lá que o crédito está acabando, ela pode comprar mais. O importante é o prazo que a gente entrega. Toda a vistoria, a partir do momento que é solicitada no painel, a gente devolve em 48 horas. Existem casos que são pedidos as vistorias expressas. A gente implementou também essa questão da vistoria expressa por causa do mercado de São Paulo, que tem muito flat e essa correria toda. Então, a vistoria expressa a gente devolve em 24 e todas as outras, no máximo, em 48 horas. Mas tudo é crédito de metros quadrados. Qual foi a sua pergunta? Tá. Cada pacote, eu vou falar o preço sem ser pacote, e aí cada pacote tem um desconto. O preço é R$ 1,50 por metro quadrado, e cada pacote aí de 1.000, 3.000, 5.000 ou 10.000 vão ter descontos de até 15%. Eu já tive contato, eu estou mantendo contato, inclusive, com vocês. Eu já recebi, porque a gente é da região metropolitana e ainda está em fase de desenvolvimento. Né? Sim. Mas é uma pergunta assim, que ela é um aspecto legal. Tá? Hoje, nas minhas ocupações, principalmente as locações feitas com fiadores, eu preciso notificar o fiador e o locatário da data da vistoria. Porque na legislação, ou seja, num processo judicial, a primeira pergunta do processo é essa. O fiador foi notificado, ele esteve presente na vistoria, como é que se procede nesse caso? Tá. Na vistoria de saída, é muito comum que as partes participem junto com a gente. Não é 100% dos casos. Agora, o que a gente faz? O nosso relatório ele tem um código de autenticidade, que é um código único. Se mudar uma vírgula, muda esse código. Então, o que a gente vê de imobiliárias fazendo? Tem imobiliário que um apartamento de 3 quartos, o nosso relatório vai ser em torno de umas 60 páginas, por exemplo. Tem imobiliária que ela manda um e-mail para todas as partes, relatório de vistoria de saída enviada na data tal, código de autenticidade tal, manda esse e-mail e as partes assinam essa folha. Tem imobiliária que o nosso software possibilita que ela manda o relatório completo com fotos e só imprime o texto e eles assinam. E hoje, poucas imobiliárias têm imprimido tudo e assinado todas as partes. A gente agora também, a gente acabou de fazer uma integração com a DocSign para que possa ser assinado no tablet no momento da vistoria. Então, as pessoas que estão lá, o inquilino, se tiver fiadores ali juntos, eles podem assinar no próprio tablet, e aí o relatório já vai sair com a assinatura deles feita no local, entendeu? A gente estabelece, sim, essa vistoria de saída até 48 horas, porque o cliente entrega numa segunda, eu vou programar aquela vistoria de saída para quarta-feira, turno da manhã. Então, o vistoriador nosso, ele vai no local, possivelmente já aguardando, ele encontra lá o locatário, o fiador, normalmente é locatário e fiador. Ele não indo, a gente só tem a autenticidade do meu vistoriador. Olha, não houve, mas eu notifiquei. Hoje a exigência é que ele tenha sido notificado antes da vistoria. Então eu me resguardo nisso.
ele estando lá, ele vai poder assinar então digitalmente, porque a gente faz ele assinar lá o documento de presença. Sim, ele vai poder assinar. E eu estou para te falar que é raríssimo, eu estou refletindo aqui, em todas as cidades que a gente tem operação, a não ser que eu tenha algum local que eu desconheça, é raríssimo a vistoria de saídas não ter ninguém acompanhando. É muito, eu desconheço, se teve, passou despercebido. Vistoria de entrada não, vistoria de entrada a gente faz sempre sozinho. É importante falar que a gente, o nosso relatório tem lá as fotos com data e hora. A primeira foto do nosso relatório é um selo que a gente coloca no imóvel, que tem o nome do vistoriador que fez e a data. O imóvel ele é lacrado para que a gente tenha certeza que após a nossa saída ninguém entrou. Uma coisa que é importante, cara, todo vistoriador nosso ele está uniformizado de crachá. Isso gera uma questão que eu acho que é importantíssimo, que é a imparcialidade no processo. A gente é muito bem recebido pelos inquilinos e pelos fiadores, entendeu? A gente é muito bem recebido, eles gostam do que a gente está fazendo, faz sentido para eles aquela vistoria ali. Então, eu acho assim, se você me falar assim, o que é a melhor coisa que você acha que vocês fazem? É gerar essa questão da imparcialidade e, principalmente, a gente conseguir reconstruir um elo de confiança que foi quebrado entre inquilino, proprietário e imobiliária. A gente consegue reconstruir esse elo, entendeu? Eu acho que isso é o principal negócio que a gente faz. Obrigado. A gente vai começar em novembro. Aqui a gente tem, conforme eu falei, tem franquias, unidades próprias, né? Aqui em Porto Alegre é a operação própria nossa. E a região metropolitana? Sim, a gente vai pegar toda a região junto. O Luciano, inclusive, está aí, está tocando o barco com a gente aí. Falaste que lacrar os imóveis, no sentido assim, porque depois de feita a vistoria. A única coisa que a gente faz é o seguinte, a gente coloca onde é a chave de entrada, a gente coloca um lacrezinho e tira a foto dele para que a imobiliária tenha certeza, principalmente vou dar o exemplo por que a gente fez isso. Isso é casos principalmente de locais que tem muita locação de curta duração. Porque você entra no imóvel, mobiliado, tem uma TV. Aí a gente fez. No dia seguinte, o filho do dono resolveu tirar a TV para ver o jogo de futebol. E aí, tem TV ou não tem TV? Espera aí, nós tiramos, lacramos, o imóvel está lacrado, tiramos uma foto aqui. Tá, agora, não tem TV e o lacre foi rompido, como é que a gente não pode fazer nada? Como é que vocês fazem para pegar a chave? Sim, toda a operação nossa tem a analista de operações, a partir do momento que vocês fazem no painel solicitação da vistoria, cai na unidade mais próxima. A unidade mais próxima, analista de operações, primeira coisa, vê onde está a chave, faz contato com a imobiliária, aceita a vistoria. Quando aceita a vistoria, ela cai no tablet do vistoriador que está mais próximo de onde vai buscar a chave. O vistoriador vai, busca, vai para o imóvel, faz a vistoria, tablet 4G, finalizou ali. Aí ele finalizou a vistoria, ela volta para o painel. Quando é um vistoriador que já é experiente, ele finalizou no 4G ali, já cai diretamente para a imobiliária. Quando é um vistoriador que ainda está em fase de treinamento, sempre passa para a gente tem 2 estágios lá, finalizado e enviado. Quando fica no estágio só finalizado, a gente, na analista de operações nossa, dá uma revisada no laudo e envia para o cliente. E tem situações que o vistoriador já é bem experiente, a gente já libera aqui do tablet, já é enviado diretamente para o cliente. Comparativo. Para vistoria de entrada e vistoria. Sim, isso talvez seja a coisa mais interessante na última versão do software nosso, porque é importante dizer que a gente continua sendo uma empresa de tecnologia. Nós temos 12 desenvolvedores o tempo inteiro desenvolvendo as nossas tecnologias. Na última versão que saiu, você consegue o antes e o depois. Para você começar uma vistoria de saída, você tem que carregar de entrada. Se a entrada foi feita pela gente já, ela fica ali. Aí, vamos supor, vou tirar a foto dessa mesa, essa mesa está com problema, na hora que eu vou tirar a foto dessa inconformidade, todas as fotos que eu tirei na vistoria de entrada ficam aqui nesse lado do tablet. Aí eu escolho qual que eu quero, aí fica lado a lado. Se você tiver com a pessoa do lado, você fala, ó, você passa a mão assim, ó, essa é a foto de antes, agora é a foto agora. Foto de antes, foto agora. E no relatório fica o antes e o depois lado a lado. Vocês cobram a vistoria de locação inicial, vocês cobram na visita também depois na desocupação, é isso? Sim, a vistoria de entrada e a vistoria de saída.
separadas. Isso. O vistoriador, ele aponta as irregularidades já no local da vistoria? Ele mostra, sai no relatório lá, as inconformidades, né? A gente explica um pouco essa questão, porque é o seguinte, a gente mostra para o inquilino ali, apesar disso a gente ser bem imparcial, mas a gente mostra para ele o que é depreciação natural e o que é problemas que precisam ser reparados, entendeu? Isso a gente mostra ali. Agora, a partir do momento que a gente manda para a imobiliária, como que ela vai cobrar isso, aí a gente já não entra nesse circuito aí, entendeu? E só complementando, por que a gente não entra nesse circuito? Porque muitas vezes as imobiliárias, mas vocês não vão passar orçamento, e, cara, isso é uma coisa que nós não vamos fazer nunca, porque senão a gente vai perder imparcialidade, que é exatamente o que a gente construiu até agora, entendeu? Registros vão apontar um problema no registro, independente de quem é o... Exatamente. E depois... Integração com o sistema? Integração? Nesse momento, cara, o que a gente mais está fazendo é integrar com ERPs imobiliários. A gente está integrando com vários. E também com corretoras de seguro, que vende seguro fiança, essas coisas. Então, a gente está, assim, isso aí é o que mais a gente está fazendo. E também, se uma dos grandes players aí, ERP imobiliário que a gente está integrando, mas se tiver uma imobiliária que falar assim, cara, o meu ERP não é desses, eu quero integrar. A gente vai integrar também. Já está tudo pronto, é só da gente conversar com o cara de desenvolvimento, rapidinho a gente integra. No caso da vistoria de saída, muitas vezes acontece, com uma certa frequência, inclusive, de o vistoriador ter que ir mais de uma vez no imóvel para verificar se os reparos foram efetivados da maneira correta, né? Então, sim, a cobrança dentro do sistema ela vai ser por vistoria efetivada. Então, se o teu vistoriador tiver que 2, 3 vezes na saída, vai ser cobrado por cada vez que ele for. Não. A gente faz o seguinte, quando é alguma solicitação na vistoria de saída, primeiro é o seguinte, importante dizer, qualquer falha na vistoria, se tiver uma falha proveniente de vistoria, e a imobiliária, a partir do momento que ela começa a trabalhar com a gente, não é da responsabilidade dela mais, é responsabilidade nossa. Nós temos um seguro de erros e omissões, que foi um seguro desenvolvido primeiro para contadores, depois o engenheiro civil começou a fazer, a gente pegou esse mesmo seguro e adaptou para o vistoriador, então a gente nos responsabiliza para isso. Agora, numa situação dessa, a maioria dos casos, a gente consegue olhar os nossos relatórios e ver o que está sendo questionado ali, entendeu? Se tiver que voltar até uma vez, a gente volta. A gente não vai voltar a segunda, se for uma coisa já meio fora de controle, que é um impasse aí entre inquilino e imobiliário, alguma coisa nesse sentido, a gente não vai. Mas uma coisa que a gente gostou de ver, cara, a gente analisou algumas grandes imobiliárias que já trabalham com a gente de São Paulo, de Belo Horizonte e de Florianópolis, e o nível de contestação dos relatórios, na grande maioria, estava em torno de 50%. Dos nossos relatórios, no último trimestre, a gente conseguiu chegar a 2,5% de contestação, porque a tecnologia, é lógico que a gente treina muito profissional, mas a tecnologia ela vai fazendo passo a passo com o cara, entendeu? Então, minimiza muito problemas, esquecimentos, e etc. Bom, nós agradecemos, né, o senhor Henrico Dias e também pela presença do senhor Luciano Hennemann.